Apocalipse, capítulo 14. Então eu vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam 144.000 que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos nas suas testas. E ouvi um som que vinha do céu como o rugir de uma grande cachoeira e o estrondo de um poderoso trovão. Era como o som de um coro acompanhado por harpas. Este som era um maravilhoso cântico novo entoado diante do trono de Deus, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender este cântico a não ser estes 144.000 que haviam sido comprados da terra. Porquanto eles se conservaram puros, por não terem tido relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por todo lugar aonde ele vai. Foram comprados dentre os homens da terra como uma oferta consagrada a Deus e ao Cordeiro. E não podem ser acusados de nenhuma mentira, são irrepreensíveis. Então vi outro anjo voando pelos céus, levando o evangelho eterno para anunciar àqueles que estão na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, disse ele em voz alta, e louvem a grandeza dele, porque chegou o tempo em que ele vai julgar a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes das águas. Então um segundo anjo o seguiu pelos céus, dizendo: Caiu a Babilônia, a grande cidade, porque ela seduziu as nações do mundo e as fez participar do vinho da sua terrível imoralidade. E um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Todo aquele que adorar a besta e a estátua dela e receber o seu sinal na testa ou na mão, deve beber do vinho do furor de Deus. Este é derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre incandescente na presença dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça do tormento deles sobe para todo sempre, e eles não terão alívio de dia nem de noite, porque adoraram a besta e a sua estátua, e foram marcados com o sinal do nome dela. Que isso anime o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação e perseguição, porque os santos dele são os que até o fim permanecem firmes na obediência às suas ordens e permanecem fiéis a Jesus. E ouvi uma voz nos céus dizendo: Ponha isto por escrito. Finalmente chegou o tempo dos seus mártires entrarem na plena recompensa deles. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois agora descansarão de todas as suas fadigas e provações, porque as suas boas obras os acompanharão. Então o cenário mudou, e vi uma nuvem branca, e assentado nela estava alguém que se parecia com um filho do homem, com uma coroa de ouro maciço na cabeça e uma foice afiada na mão. Nisso, um outro anjo veio do templo e bradou em alta voz para que aquele que estava sentado na nuvem comece a usar a foice, porque chegou o tempo da ceifa, pois a colheita está madura na terra. Portanto, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice pela terra e fez a colheita. Depois outro anjo saiu do templo dos céus, e este também tinha uma foice afiada. Nesse exato momento, um outro anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz ao anjo com a foice afiada: Utilize agora a sua foice afiada para cortar os cachos de uvas da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Assim foi que o anjo passou a foice pela terra e encheu de uvas o grande lagar da ira de Deus. E as uvas foram esmagadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar numa torrente de cerca de 300 quilômetros de comprimento e chegava até as rédeas dos cavalos.